Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada, conforme o horário que o senhor, a senhora, o jovem estejam nos ouvindo. O nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos Gesiel está aqui nesse centro de estudos, nesse centro espírita, porque todo centro espírita é, em primeiro lugar, um centro de estudos profundos, sem palestras, sem sensacionalismo, sem temas terríveis que estão procurando desmoralizar o espiritismo. Aqui é só estudo das obras seguras, dos assuntos seguros, para que possamos ter cada vez mais segurança jurídica divina, de como estudantes sabermos praticar os atos perfeitos da vida jurídica divina. Vamos ler um trecho do livro Estante da Vida pelo Espírito Irmão X, Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos estudar um pouco mais sobre o materialismo que às vezes invade as nossas vidas, fazendo males terríveis em nós e na sociedade também. Encontro singular. Escute, moço, se é verdade que o senhor escreve para a terra, conte o meu caso, amparando alguém. A observação procedia de um rapaz desencarnado, em deplorável situação, num vale de suicidas. Em deplorável situação num vale de suicidas. O seu corpo, que se adensava, pesado e escuro, se retorcia, qual se estivesse fixado em agitação permanente, e na garganta se lhe viam arroxeadas feridas, alentadas de certo pelos pensamentos de angústia, a lhe percutirem constantes na forma atormentada. Percebi-lhe a condição de enforcado e diligenciei colocá-lo à vontade. Fale, meu irmão, quero ouvi-lo e aprender. E o jovem, desenfaixado do envoltório físico, desmanchou-se em agoniadas recordações. Sabe, fui no mundo uma vítima do copo. Do copo. Tudo começou numa festa. Lembro-me, um convite inocente, brincadeira. Um colega abeirou-se de mim com um frasco de bebida licorosa. Em seguida, a intimação amiga, um trago, só um trago. Recusei, não tinha hábito. Em derredor de nós, a roda alegre e expectante. Então você zombeteou o companheiro sarcástico. Então você é dos tais, um maricas, filhinho da mamãe, que faz você com as calças. Ignorava que aceitar um desafio desses era perigoso para mim. Os outros bebiam e gargalhavam. Acabei aderindo. É a luta do materialismo selvagem contra a bondade e a verdade das leis divinas. Infelizmente aqui,
A maioria de nós se deixa vencer pelas chamadas do materialismo selvagem. Começa com um copo de vinho por dia, um copinho de cachaça, uma dose de uísque, uma cerveja. Se fala até em bebida social. Na verdade, são alcoólatras. Em derredor de nós, a roda alegre e expectante. Ignorava que aceitar um desafio desses era perigoso para mim. Os outros bebiam e engargalhavam. Acabei aderindo. Engoli uma talagada, outra e mais outra. Depois a cabeça zonza e o prazer esfuziante. No dia seguinte, a necessidade do aperitivo. E dos aperitivos passei a bebedeira inveterada. Alfaiate bem pago, a breve trecho comecei a deteriorar-me em serviço. Erros, faltas, pileques, ressacas. Terminadas as tarefas cotidianas, trocava o lar pelo bar. E sempre o quadro lastimável, noite a noite. Amigos me apoiando até a casa e na porta, a cansada mãezinha a esperar-me. Constantemente a mesma voz doce, insistindo e abençoando. Meu filho, não beba mais. Minha reação negativa nunca falhava. Esbravejava, ameaçava, permitindo-lhe os braços trêmulos. Na manhã imediata, os remorsos e as promessas de corrigenda e reajuste. Em sobrevindo à noite, porém, novas carrampanas e disparates. Em várias ocasiões, ao despertar, surpreendia pratos e copos quebrados e a informação estranha de que fora eu o culpado. Estivera em pavoroso delírio, perpetrando desatinos e violências. Aborrecia-me, arrependia-me, no entanto a sede de álcool sempre era mais forte. As ocorrências infelizes se sobrepunham umas às outras, até que um dia acordei no cárcere, na prisão. Por quê? Por que a prisão? Horrorizou-me a resposta do guarda. Você é um assassino. Eu? Um assassino? E ele? Sim, você, seu bêbado. Você matou. Solucei esmagado de sofrimento. O peito parecia rebentar-me e gritei: meu Deus, que será de minha mãe? Aí veio a revelação terrível. Foi ela própria que você destruiu, sua mãe, sua vítima. Não acreditei, pedi provas, levado à residência sob a custódia de alguns soldados. Ainda pude vê-la cadaverizada na urna. Mostrava na garganta os sinais de estrangulamento. Em torno de nós as testemunhas, os que me haviam visto de perto, com os dedos cravados na carne materna, no momento de insânia. Ajoelhei-me e gritei-me debalde. Recolhido à cadeia, positivamente dementado, aguardei a noite alta e, aproveitando algumas tiras de cobertor, enforquei-me. Desde então sou um farrapo que vive, uma chaga que pensa. O infeliz que o senhor está vendo, ai de mim, se minha história triste pode servir a benefício de alguém, fala dela aos outros, aos que se acham no caminho terrestre, na bica da invigilância ou do desespero. Fala dela para os motoristas que bebem, para os que desrespeitam as leis de trânsito, para os que seguem os remédios não observados pelos médicos sérios,
para os negativistas da lei. Fala dela para as criaturas que estão querendo seguir pessoas que são terríveis instrumentos do materialismo selvagem, da obsessão dos espíritos malvados. Fala dela. Anotei ali mesmo o episódio amargoso que ali alinhavam nesta crônica e deixo o relato com as próprias palavras do desventurado protagonista em nossa apresentação do assunto, para estudo e reflexão dos amigos reencarnados, que porventura nos leiam. Entretanto, recordando o meu próprio ceticismo, no tempo em que estadeava o exudioso uniforme carnal entre os homens do plano físico, não estou muito certo de que alguém possa realmente acreditar em nós. Como é difícil as pessoas acreditarem nas leis de Deus. Como é difícil as pessoas estudarem as leis de Deus que estão aqui nesse quadro. A doutrina espírita, toda ela embasada nos evangelhos, nos 4 evangelhos de Jesus. Toda ela confirmada e atualizadíssima. As pessoas não querem estudar, não querem ler. Não adianta ler uma vez só. Nós temos que aprender a estudar de 1 a 4 horas todo dia, lendo os livros na sequência, fazendo reflexões, procurando raciocinar, construindo a nossa fé raciocinada aqui dentro, para que de dentro para fora possa sair os benefícios do bom ensinamento, do enquadramento às leis. Vejam quantos e quantos crimes que hoje nós temos. Isso aqui são há 50 anos atrás. Vejam hoje quantos e quantos crimes que nós estamos praticando. As drogas, o cigarro, as bebidas, o sexo desorganizado, a vaidade, o orgulho, o ciúme, a inveja, as brigas nas religiões, nas famílias, as brigas nas religiões. Isso é incrível, senhores e senhoras. Vejam os temas que as pessoas estão levando para falar nas casas religiosas. É um absurdo. Mas como ninguém estuda, ninguém quer estudar, as pessoas só querem o sensacionalismo mediúnico. As pessoas adoram o sensacionalismo de livros que não precisam mais chegar até nós. De puro animismo. Vamos agora rapidamente ver o que o Livro dos Espíritos fala sobre o Livro dos Espíritos. 1019 perguntas, 1019 respostas, 5.000 itens a serem estudados, refletidos, compreendidos, entendidos, assimilados e praticados. São 6 vezes para ler esse livro de 1 a 4 horas todo dia, em vez de praticar o animismo, querendo mais livros mediúnicos. Nós estamos precisando estudar os seguros que nós temos. Donde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Efeitos da ociosidade. A maioria das pessoas não tem o que fazer de forma produtiva, segura. A maioria, quando acha que tem tempo, vai rodar no shopping para se endividar mais, para comprar roupas que não precisa usar, joias. As pessoas vão para as praias pegar sol
ameaçando mais o câncer de pele, em vez de estudar, em vez de fazer suas reflexões, de visitar casas que necessitam do trabalho voluntário, mas principalmente do estudo, a ociosidade, a falta de fé. Você só vai ter a fé de verdade quando você tiver dentro de você, registrada na sua consciência, na sua memória profunda, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos norteadores da segurança jurídica divina, para podermos saber subir os degraus sem escorregar, sem quebrar as pernas, sem tomar tombos terríveis. Vejam, e também da saciedade. A maioria de nós quer tudo que o materialismo oferece. Tem gente que faz um bar em casa com uma porção de bebidas, uma porção de licores, e às vezes não tem uma estante com os livros fundamentais para estudar. Ou às vezes os livros fundamentais estão escondidos no quartinho das coisas que na visão materialista não prestam mais. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido. E é interessante que tem gente que pensa que trabalhar é só aqueles tipos de trabalho que a gente está acostumado a ver. Se você sentar numa cadeira 1 hora por dia estudando, você está trabalhando e muito. Se você, depois de 1 hora de leitura, fizer reflexões sobre o seu comportamento, a sua vida. Se você lê outros livros, fazendo comparações e pesquisas, isso é trabalho intelectual dos mais lindos que existe. E dos mais produtivos para uma sociedade de paz. Para aquele que usa de suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes. É estudando e trabalhando mentalmente que você se prepara para os contrapontos da vida, que fazem parte dos seus ensinamentos, fazem parte da sua prestação de contas. É um instrumental para a sua retificação. Então, não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes, que tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Se você começar a estudar de verdade os livros seguros, você vai ter uma dedicação mais especial para com você em primeiro lugar. Você só vai aprender a amar o próximo quando você se amar, quando você se tornar igual a ele, ou se achar igual. É aí que você vai aprender a treinar com você a paciência, a tolerância, e a treinar isso com seus semelhantes, com seus pais, seus filhos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, os homens da política. Você vai aprender a respeitar a todos, como gostaria e gosta de ser respeitado. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não! Só a Deus assiste este trabalho. Então, o suicídio, direto ou indireto, o materialismo abraçado dessa forma selvagem, são instrumentais para que todos nós façamos inúmeras agressões às leis de Deus, prejudicando a nossa caminhada para o bem efetivo,
para a felicidade. Veja o que fala o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade, essa com base no estudo, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Olha o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que os espíritas não gostam de lê-lo de 1 a 4 horas por dia, todo dia, lê-lo durante 6 vezes numa encarnação? Por quê? Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força para suportar. Por que ele não tem força para suportar? Porque ele não tem a base interior do estudo, da fé raciocinada, da certeza da existência de Deus, da certeza de ser um filho de Deus, da certeza de que Jesus veio para orientá-lo a atravessar todos os quebra-molas e com dignidade começar a subir os degraus da perfeição pelos seus próprios esforços, como aluno estudioso, responsável, humilde, simples, perseverante, que tem a coragem de se dedicar todo dia ao estudo para sempre estar vigilante da sua caminhada segura para o bem. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo lhe faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que sem ela o sacudiriam. Claro que tem mais coisa a ser lida, a ser estudada, mas a ideia do nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel, é trazer aulas seguras. Olha os 3 livros que nós estamos trazendo hoje. Aqui não tem animismo, não tem mensagem mediúnica solta para escrever mais um livro, para ficar famoso. Não, não. Nós estamos precisando de criaturas que estudem. É como o bom soldado que sabe colocar o capacete do soldado, como disse Paulo de Tarso. É o soldado humilde, trabalhador, cumpridor das suas tarefas, e que coloca o capacete para aprender a se defender dos ataques dos materialistas, dos obsessores selvagens, dos nossos inimigos que só querem o nosso mal. E esse instrumental, na verdade, mental e psicológico, faz com que ele siga o Evangelho de Jesus. É como o próprio Paulo disse, não sei se sou eu ou se é o Cristo que fala por mim. De tanto que ele estudava e estudou os alfarrábios de Jesus. É isso que está faltando, meus senhores, minhas senhoras, jovens. Nós estudarmos para ver se não nos apegamos às coisas materiais, ao álcool, às drogas, o sexo desorganizado, à intolerância, às armas. Olha, tem gente querendo que voltemos à ditadura. Vejam quantos analfabetos com cursos superiores, quantos analfabetos que frequentam religiões e chegam a ter a audácia de falar que são cristãos.
querendo a volta da ditadura, da violência, o uso de armas, o desrespeito às leis. Nós estamos precisando de abraçar de vez o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de abraçar de vez os livros da doutrina espírita, de abraçar de vez a obra de Jesus Cristo, toda ela embasada nas leis de Deus. E aqui nesse livro, todos os seus ensinamentos reunidos pedagogicamente, para que possamos compreender essas leis, seguir essas leis, nos reformar e iniciarmos a caminhada de pessoas dignas, respeitosas, obedientes, de pessoas que cumprem seus deveres e suas obrigações e seus direitos, de pessoas que querem construir de verdade a paz, a fraternidade entre todos nós. Meus queridos senhores e senhoras, muito obrigado pela atenção. Fica aí a reflexão. Está na hora de nós tomarmos a opção de seguirmos Deus através de seus mensageiros, Moisés, Jesus Cristo e a doutrina espírita. A terceira revelação que veio para mostrar qual o caminho, quem somos, o que estamos fazendo aqui nesse tempo curto e como podemos programar o nosso futuro dentro das bases da felicidade divina, da felicidade que foi estabelecida por quem nos criou, Deus. Muito obrigado pela atenção, muita paz, tudo de bom para todos os senhores e as senhoras.